título dessa mensagem é O Responsável. O título dessa mensagem é O Responsável. Gênesis capítulo 12. Gênesis 12. E o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Agora, vamos ler um outro texto, que está em Gênesis capítulo 6, versículo 1. Gênesis 6, 1, que diz assim: quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquele que entre todas mais lhes agradavam. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Só essa parte. Deus levanta Noé. Eu quero falar de Abraão, mas quero fazer uma pergunta para você, líder, pastor que está aqui. É muito bom pregar para pastor e para líder, que eu não tenho que lançar uma base e vir de lá falando, então eu posso já pular alguma etapa. Se Deus é versátil, se Deus ele é dinâmico e versátil, por que Deus já não pegou Noé e colocou ele como pai da fé, e estruturou ele como pai da fé? Por que Abraão? Por que não Noé? Entenda que Deus, quando Ele fala para Noé, o homem se multiplicou e multiplicou a maldade. E o meu espírito não vai contender com o homem, e o homem viverá 120 anos. Depois que a arca desceu, Abraão viveu 148 anos. Salomão viveu 140 e poucos anos. Moisés viveu 120 anos. E aqueles que viveram mais de 120? É lógico que Deus não estava falando que o homem a partir dali só viveria 120 anos. Mas Deus está dando um decreto. Daqui a 120 anos eu vou acabar com a raça humana. É o tempo que a arca demoraria para ficar pronta. 120 anos. Quem está entendendo? É o que a maioria dos teólogos acreditam do tempo que Noé demorou para construir a sua arca. Há tempo suficiente para o homem se arrepender? Sim ou não? Se alguém pregar. Por isso Pedro vai dizer que Noé, ele é o pregoeiro da verdade. Qual é a diferença de pregoeiro para pregador? O pregador, ele fala aos outros. O pregoeiro, ele vive a palavra. E as pessoas veem o seu testemunho e o seu comportamento ilibado. Ele prega com a sua vida, mas ele não anuncia. Mas ele fala com a sua vida, com uma expressão de vida. Quem está entendendo? A Bíblia diz que Noé era um homem justo. Saúde. Noé era um homem justo. E Deus dá esse decreto. Sabe o que me chama a atenção? A diferença entre Noé e Abraão foi a passividade de Noé. Embora você é justo, embora as pessoas admirem o seu comportamento, você tem que deixar de ser uma pessoa passiva e tem que ser ativa na obra. Mesmo que Deus dê um decreto na vida de alguém, isso não significa que a sua intercessão não possa mudar esse decreto. Porque a oração nos dá legalidade para mudar, não o coração de Deus, mas a sua vontade, o seu decreto. Essa é uma ferramenta que Deus nos deu. E Deus declarou a falência da humanidade diante de Noé, e ele passou 120 anos construindo uma arca. Ele foi o pregoeiro da verdade, testemunhando da verdade através da sua vida, mas ele não operou, ele foi passivo. A diferença é que Abrão, ele sai de uma área de conforto.
Noé, ele se preocupa com a sua família e faz muito bem. Consolida seus filhos, traga os seus filhos para trabalhar com ele, envolve a sua família na obra. Imagina o camarada, não desmerecendo Noé, mas imagina o camarada trabalhar um tempo, talvez 10 anos ou 20 anos sozinho, construir um barco numa época que provavelmente nunca tinha chovido. E agora a 200 quilômetros da beira do mar. E esse homem vai construir um barco. E o que é um barco? Ninguém sabe o que é um barco. Um barco anda sobre as águas. Mas o mar é 200 quilômetros daqui. Vai cair uma grande chuva. Pô, que negócio é esse? Nunca caiu grande chuva assim, no máximo um orvalho pesado. Então, até a família dele fica com uma certa dificuldade de assimilar essa mensagem. Deus falou contigo e zombaram dele. Tudo bem, ele continuou o trabalho, foi perseverante. Porém, ele envolveu a família dele viu que a perseverança dele era anormal. E aí Deus foi movendo o coração da família, a família começou a ajudar ele também, e ele salvou a família. Legal, a arca que ele construiu, obedeceu a Deus e salvou sua casa. Mas quando a arca desceu, não estava todo mundo no mesmo barco, só estava a família dele no mesmo barco. Irmãos, essa expressão, todo mundo no mesmo barco, é interessante, porque nós vivemos hoje numa época que farinha pouca, meu pirão primeiro, a verdade é essa. O crente, ele pode não ser condenado ao inferno, irmãos, pelo pecado, ou pelo ato sexual, ou pela mentira, mas existe muitos que estão indo pelo egoísmo, porque a Bíblia diz que os egoístas também não herdarão o reino dos céus. E a gente tem que esquecer isso. Querer a salvação só para mim vai me fazer talvez pecar como aquela pessoa que eu não fui usado por Deus para converter ele. A Bíblia deixa bem claro isso, que é o Espírito Santo que convence o homem, sim ou não, do pecado, da justiça e do juízo. Mas o que você me explica quando Tiago diz que também na Bíblia e no Novo Testamento, que se você convence um homem do seu pecado, você está amontoando brasa viva sobre a cabeça dele. Ele está dizendo que nós temos a capacidade de convencer o outro homem do pecado. É claro que nem o Espírito Santo trabalha sozinho, nem nós trabalhamos sozinhos. O Espírito Santo trabalha dentro de nós. Agora, se você é cheio do Espírito Santo, quem você tem convencido do pecado? Você tem guardado a salvação para você. Então você está agindo como Noé, que Deus já anunciou um decreto no meio do povo, no mundo, e você está construindo uma arca só para você, na sua geração. É certo que Deus vai salvar a sua família. É certo que talvez você seja um homem com caráter elevado, uma pessoa comedida, uma pessoa que compra e paga, uma pessoa respeitosa, uma pessoa que sabe se comportar na sociedade. Isso é maravilhoso, o crente tem que ter esse testemunho. As pessoas até elogiam a sua família, outras até invejam a sua família, mas você não liberta ninguém com o seu testemunho. O testemunho serve para aproximar a pessoa de você. A pessoa vai se sentir atraída pelo seu estilo de vida, e aí a mensagem que sair da sua boca vai libertar aquela pessoa. Mas só o testemunho não liberta. É pela exposição da palavra. Quem está entendendo? Então não adianta você ter uma vida muito convencional, não adianta você ser um crente que faz tudo certinho e não faz a coisa certa. A diferença é essa. Por que Deus levantou Abraão como pai da fé e não levantou Noé, se ele é tão versátil? Noé já salvou a humanidade toda ali. Por que já não começou, já desceu ali o quintal todo, a terra toda era dele. Já não estava somente ele e a família dele. A família dele já estava debaixo do governo dele. Por que Deus já não começou a era patriarcal no sentido de propagação da fé ou de promessa messiânica através de Noé? Como que Deus vai trabalhar na vida do homem que não se portou com o seu próximo? O vizinho que cresceu jogando bola de gude com o filho dele, não foi anunciada a palavra da salvação para ele. Então Deus me deu uma tarefa de tocar no altar. Então eu vou só tocar no altar. Deus me deu a tarefa de limpar o chão. Eu vou só limpar o chão. Não é minha tarefa pregar, é só limpar o chão. Deus me deu a minha tarefa de tocar a bateria, ou de cantar. Eu vou fazer só isso, de dançar. Não. Isso é um ofício. O chamado de todos é pregar a palavra da libertação. De todos. De interceder. De ensinar. Olha a diferença. Noé, quando a arca desce, é tão tremendo quando Deus quer começar algo novo, ou quer
há uma confusão, né? Algumas pessoas arrumam desculpa para tudo, para botar um pano quente em cima da condição de Noé. Deus chamou ele de justo. Você pode ser justo. Eu conheço, irmãos, até homem que é ímpio e ele é justo. Ele não é justificado, mas nas suas atitudes, uma postura, ele é um homem justo. E isso também não é motivo para um homem ser salvo. Isso também não é ocasião para o homem ser salvo. Aqueles que são justificados pelo sangue do Cordeiro, mas não tem um senso de justiça, não vai te salvar. Agora, quando a arca desce, depois de 40 dias de chuva, por que Deus, quando quer dar um decreto, ele sempre bota 40 dias? 40 dias de chuva, 40 dias Elias jejuou, 40 dias Jesus, 40 dias Moisés, 40 dias ele ficou pregando o reino de Deus, quando ele ressuscitou, ficou 40 dias na terra pregando o reino de Deus, baixando decreto. Jonas ficou pregando em Nínive 40 dias, que é a cidade mais impenitente do que Nínive. Jonas não queria acreditar que Nínive pudesse se arrepender, e Deus falou, vai lá e prega, e toda a cidade se arrependeu. Irmãos, o erro é esse no meu modo de pensar, o erro de Noé é esse. Ele obedeceu Deus, sim, faça a arca, ele foi obediente. Foi um homem justo, sim, foi obediente, sim. Mas esse é o problema, Deus quer levantar pessoas que vai além da obediência. Tem pessoas que só fazem aquilo que manda, não conseguem transcender. A excelência é você fazer além do que te mandam. Me mandaram encher o copo, mas está molhado aqui, então vou passar um pano. Não, mas me mandaram só encher o copo. O excelente, ele pega e passa um pano. Me mandaram fazer algo, e ele no meio do caminho, ele faz algo mais excelente ainda. Quem está entendendo? É o que Deus espera de cada um de nós. É um sentimento que há no coração de Deus e que haja uma iniciativa nossa. Agora imagina só. Quando a arca desce, Deus já dá sinais para Noé. 1 ano e meio a água em cima. É tão tremendo o dilúvio, irmão, que um dia eu estava no alto da Boa Vista com a apóstola, estava lá tirando a foto. E aí de repente parou um guia. Tinha uma galera lá da Alemanha, dos Estados Unidos, e aí o guia estava lá, instruindo eles lá, falando com eles lá, e eu cheguei perto para ouvir, e ele está lá falando, e ele disse assim, está vendo aquela pedra ali, aquela pedra escura? Então, aquela pedra ali, ela não pode ser escura assim, ela só está escura porque um dia ela foi exposta à água salgada. Está vendo aquela pedra ali? Tal, aí foi dizendo, um dia teve uma grande inundação, que a água do mar cobriu aqui. Ele estava falando lá em inglês, como eu entendo inglês, eu estava só pertinho assim, bem pertinho, ele falando lá, eu cheguei para pertinho e fiquei ali. Eu fiquei, que é isso? Aí eu perguntei para o guia, eu falei assim, calma aí, tu disse que teve enchente aqui? Que enchente foi essa? A água do mar subiu, teve um deslocamento da placa do oceano, separaram as placas, o oceano e tal, a terra era junta. E houve um tremor de terra, os continentes se moveram e houve uma grande onda, e o mar tomou conta por dias e ultrapassou. E se você procurar aqui em cima do monte da Boa Vista, falou assim, se você procurar, acha a concha do fundo do mar aqui em cima. Eles encontraram concha aqui em cima. Você vai ver o Grand Canyon, né? E você vai ver tudo que o dilúvio fez. Quem já foi para Realengo aqui? Quem já olhou ali perto daquele quartel general ali, do lado direito, acho que é de equitação, não sei qual é o nome daquele. Oi? Nona Brigada? Então, Nona Brigada. Quem já viu uma pedra lá em cima que ela não rola, ela fica lá em cima? Quem colocou aquela pedra lá em cima? Dilúvio, irmão. Toda pedra, ela é inteira. Não existe uma pedra daquela redonda que rolou e parou lá em cima. Você está entendendo? Então tu vê aquela pedra ali é uma das maiores comprovações que nós temos aqui diante dos nossos olhos do dilúvio. Ela parar lá em cima certinho e ficar ali. Quem está ligado? Agora olha só que tremendo. Noé teve a oportunidade. A água desceu. Vamos buscar uma comprovação se a água desceu ou não. Então envia um pássaro e o pássaro volta. Não encontra. E agora envia uma pomba. E a pomba volta com um galho de oliveira no bico. Galho de oliveira, irmão, se você não sabe, apóstolo Paulo compara a oliveira à igreja de Cristo.
Então, o galho de oliveira sendo resgatado no bico da pomba mostra a resiliência da igreja, a capacidade da igreja de suportar dificuldade. A pomba é o Espírito Santo, o galho é a oliveira, a igreja. 1 ano e meio debaixo da terra, debaixo da água, e ainda assim veio um galho verde de oliveira. Quem pode dar só de palmas para o Senhor Jesus? A capacidade da igreja de suportar dificuldade. Agora, quando a água desce, está tudo normal? Sim. Noé agora desce no Monte Ararat e Noé começa a plantar uma vinha. E ele planta uma vinha e ele fica bêbado nessa vinha. Irmãos, entendam o seguinte. Sempre vai aparecer alguém para criticar Noé de ter ficado bêbado com a vinha. Mas ninguém elogiou ele por ter criado a agricultura. Se você, irmãos, peca, ninguém vai te olhar por aquilo que você fez certo. Vai olhar por aquilo que você fez de errado. Aposto que quem criou a agricultura deve ter sido Caim, porque ele ofereceu do fruto da terra. Não, o fruto da terra que Caim ofereceu já não foi aceito por Deus por isso mesmo. Que ele pegou da onde ele não plantou. Meteu a mão na árvore, na fruta, catou. Ele trouxe do fruto da terra, ele catou uma manga, catou um negócio e trouxe. Abel trouxe do rebanho que ele cuidava. Caim catou fruta por aí. A agricultura não existia ainda. Por isso que não foi aceita. Vou catar qualquer coisa, vou levar. Uma manga, um abil, bora ver se Deus quer. Deus quer fruta. Deus quer teu sacrifício. Ele quis entregar um sacrifício sem sacrifício. Logo em seguida, vamos lá, ele faz lá, cria agricultura e bebe da vinha e fica nu. Fica exposto. Aí Cã vem. O que acontece com isso? O pecado que você não confronta nos outros, você corre um grande risco de você cair nele, amado. Essa é a questão. Porque o apóstolo Paulo disse que o homem não deve tropeçar naquilo que ele afirmou categoricamente. Mas se você não ensina outros, você tem uma grande possibilidade de cometer o mesmo erro que ele. Essa é a vantagem de você ser um líder de célula. Que enquanto você está dando célula, você está colocando a sua vida no prumo. Agora, quando você não tem que ensinar ninguém, você não tem compromisso nem com a palavra, nem contigo mesmo. Vou falar a verdade para você aqui. Quem é o pastor aqui que nunca pecou? Nem foi por causa da esposa, nem por causa dele, mas que ele pensou, meu Deus do céu, o que a igreja vai pensar de mim? O compromisso te coloca na rota, porque tu sabe que uma hora vai vir à tona que Jesus, tu teme a Deus, mas o problema nem em Deus. Tu pensa, Deus, eu me conserto com ele depois. Como é que eu vou olhar para a cara da igreja depois? Então, irmãos, é o teu compromisso que muitas das vezes firma a tua fidelidade. Se você não tem compromisso com a sociedade, você pode cair nessa própria sociedade. O nome disso é responsabilidade social. Noé não poderia ser o patriarca da fé, porque ele salvou a família, mas ele não tinha responsabilidade social. Se você não ganha o traficante do bairro pode viciar o seu filho. E aí você vai culpar a Deus. Quem está entendendo? Se você olha para a vizinha, a filha da vizinha e fala assim, nossa, tu é crente, e olha para a filha da vizinha e diz, meu Deus, sabia que essa menina ia começar, já está igual chuchu na serra. Aí daqui uns 2 anos você descobre que o teu filho está saindo com ela. E o pior, depois tu descobre que a menina está com AIDS. Aí tu diz, em vez de ter criticado as trevas, era melhor ter acendido a luz. Em vez de estar ficando criticando, olha lá a sainha, olha lá a sainha, olha lá a sainha, é melhor ter convertido ela, ganhado ela para Jesus, que agora meu filho não estava em pecado com ela, e muito mais contaminado. O problema, irmãos, nós queremos ver o problema e não queremos ter responsabilidade com o nosso próximo. Essa é a questão. E aí gerou um cão, né? Gerou um cão. Cão, Jafé. O cara não quer ter responsabilidade social e quer ter uma família exemplar. Irmãos, o teu filho vai ser não aquilo que ele vê você falando, ele vai ser aquilo que ele vê você fazendo. Teve um pastor conhecido nosso, teve um rapaz conhecido nosso, conhecido de um discípulo, ele disse, apóstolo, amigo meu de antiga, ele falou que ia trocar de igreja, e ele perguntou
eu perguntei para ele, cara, como é que tu vai trocar de igreja? O teu pai é o pastor da igreja. Ele disse, essa é a questão. O meu pai é um homem de Deus, meu pai é um homem santo, é um homem de Deus. Eu não tenho nada para falar do meu pai, mas o meu pai não me inspira como líder. Ele fica o dia inteiro no Netflix. Meu pai, eu não vejo meu pai orando direito, ele ora o básico, não vejo meu pai lendo a Bíblia só para poder pregar. Ou seja, é um Noé. Ele inspira, é um homem de Deus, mas não inspira ministerialmente. Aí o filho cresce em referencial. Aí é filho de pastor. Quer ser o quê? Quer ser engenheiro, quer ser advogado. Pastor para quê? Ficar o dia inteiro vendo Netflix? Quero ser uma pessoa que faça diferença na sociedade. Não é pecado ver Netflix não, irmão. Pecado é tu passar mais tempo na Netflix do que debruçado sobre um livro. Amém? Olha para o teu irmão e diga assim, ainda bem que você veio hoje. Deus está falando contigo. Deus coloca Abraão e anuncia a Abraão que ele vai ter um filho. Logo depois, vem 3 anjos, uma teofania novamente, Pai, Filho e Espírito Santo, na porta da tenda. E ele anuncia, Sara está lá na cozinha fazendo um pãozinho, fazendo um bolo, atrás da cortina. Então ele diz, daqui 1 ano você vai segurar o teu filho no colo. Você já tem aí 24 anos, está com 100 anos. Você saiu da terra a 75 anos de idade. Vai fazer 24 anos e eu te prometi um filho. E até agora não dei. Daqui 1 ano sua mulher vai estar segurando o filho no colo. Aí Sara ri lá dentro, porque está sem esperança. A Bíblia diz que a promessa adiada adoece o coração. E aí ela está com o coração já triste e ela ri. E aí quando ela traz o bolinho de chuva com café, Deus diz para ela, tu riu por quê? Eu não ri não, mentirosa, riu sim. Não disse mentirosa não, mentirosa é a minha parte. Mas ela não mentiu? Ela mentiu. Tu riu sim. Por isso o nome do menino vai ser Risada Debochada. O nome dele vai ser Isaac. Risada. Tem gente que fala assim, vou botar o nome do meu filho de Isaac, filho da promessa. Não, o nome Isaac é risada. Risada debochada, porque ela riu de deboche da promessa. Ele é um filho da promessa, mas o significado do nome é risada. Amém? E aí ele diz, você vai ter um filho. Abraão percebe que é Deus, né? E aí um trouxe a mensagem e foi embora. Os outros 2 veio para destruir Sodoma e Gomorra. Logo depois de ter recebido uma notícia que ele ia ter filho depois de 24 anos, se Deus diz que vai destruir qualquer lugar, você fala assim, destrói. A melhor coisa que você já fez, já trouxe a notícia para mim que o meu filho vai nascer. A primeira coisa que ele pensa, se eu receber uma promessa que meu filho vai nascer, e aqui do lado tem uma cidade impenitente, então o senhor converte ela, porque eu quero que meu filho cresça num ambiente saudável de libertação. Não é assim? Acabou. Eu não quero que meu filho ande com o filho da dona fulana. Eu não quero que meu filho ande com o filho da dona irmã cicrana. Eu não quero que meu filho ande que é a má influência. Mal sabe ela que a má influência é o filho dela. E que é crente. Porque não tem um olhar de sociedade, tem um olhar umbigal. Só olha para o umbigo. E aí não consegue libertar. Uma igreja que não liberta a sociedade que está inserida é uma igreja inoperante. É só uma instituição. Se abre uma igreja ou abre um botequim, não vai fazer diferença nenhuma. Agora, uma igreja, quando ela se abre e ela começa a fazer a diferença no bairro, com salvação, libertação, projeto social, transformação, ela está cumprindo o propósito de existir. E isso tem que queimar no nosso coração. E Deus disse para ele, vou dar um pulinho ali e vou destruir Sodoma e Gomorra. Ele recebeu uma notícia agora que o filho dele que ele ia receber o filho dele. Está alegre. Ele diz, Senhor, se tiver 50, ainda assim o Senhor vai... Não vou não. 45, Senhor. Não. Se tiver 45 eu não vou destruir não. 40. 15. Senhor, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Eu estou muito... Irmãos, fala sério. Se Noé tivesse insistido com Deus, igual Abraão insistiu, talvez Deus poderia ter mudado algum decreto.
Não estou dizendo que Deus mudaria, mas poderia ter mudado. Você nunca vai saber, irmãos. Você só vai saber a força do vento se você encarar o vento. Você nunca vai saber o resultado de algo que você nunca fez. E ele insistiu. Essa cidade aí, irmãos, eu quero saber, dizem mal, falam mal a beça dessa cidade, eu vou ficar intercedendo. E quando chega a 10, ele pergunta, se tiver 10. E ele parou, Deus disse, eu não vou destruir. Se tiver 10 justos, eu não vou destruir. Por que ele não insistiu? Porque aí há um equilíbrio, gente. Abraão, ele não foi além do princípio que Deus estabeleceu, porque Abraão não pode colocar, o homem não pode colocar o amor ao próximo acima de um amor a Deus. Existe um princípio oriental de oração. Se ali numa terra não tem 10 homens justos para se reunir para orar, o nome disso é Miniam. Essa terra, essa cidade não merece existir. Então, quando ele chega a 10... e ele não insiste mais, não é porque ele... Se ele pudesse insistir mais um pouquinho, ele ia estar insistindo contra um princípio, então ele parou. Por isso, com a congregação, uma igreja, para ser uma igreja, ela tem que ter de 10 membros para cima, porque uma Miniam é no mínimo de 10 membros para cima. Quem está entendendo? Quem está ligado aí? Diga amém. Glória a Deus. Ele insiste. E aí você vai ver várias situações de Abraão, que ele, primeiramente, quero salvar minha família, Noé, quero salvar minha família, coloca a família dele no Atevá. Você sabia que Atevá significa cesta em hebraico? A arca que Noé construiu chama-se cesta. É o mesmo nome que deram para a cesta que colocaram Moisés. Uma cesta que livrou um homem é a mesma que livra a humanidade toda. Porque para Deus um homem vale mais que o mundo todo. Um libertador. E aí você vai dizer, então por que também Deus não levantou, gente, Jó, que é contemporâneo de Abraão? Também porque Jó era paciente, Noé era justo, Jó era paciente, mas Deus não queria alguém que tivesse só paciência, Deus não queria alguém que fosse somente justo, Deus queria alguém que fosse ativo na sociedade. Jó orava todos os dias pelos filhos deles, levantava de madrugada e oferecia sacrifício pelos filhos dele, e os filhos dele não se convertiam nunca, e morreram, quase que vai. Falei tanto da água entornada aqui que eu entornei. Jó, ele ora e o filho dele morre. E Deus dá outros filhos para eles. Deus aumenta a prosperidade dele. Deus honra Jó. Mas o que Jó construiu na sociedade? A maioria das pessoas, alguns rabinos, quando lê a história de Noé e a história de Jó, acha que é somente uma metáfora. Você sabia disso? Acreditam até que Jó e Noé não existiram. Sabe, irmãos, o que eu vejo nisso? Existiram? Claro que existiram. Existiu tanto Jó como existiu Noé. Para mim, está na Bíblia. Mas a maioria alguns rabinos têm essa indecisão entre se existiu ou não. Agora eu fico te perguntando, por que há essa dúvida? Porque as obras deles, irmãos, não falaram por eles. Abraão foi chamado de pai da fé. Por que ele foi chamado de pai da fé? Porque ele tomava conta da sua família, mas não colocava a sua família acima da vontade de Deus. Olha o que o filho dele fez, o cão fez, de Noé. Olha o que os filhos de Jó fizeram. Vocês não sabem que a palavra banquete no livro de Jó é a mesma palavra para banquete de Beltesazar, prostituição e pecado. As 3 filhas de Jó, com os 7 irmãos, era um banquete na casa de filha. O nome é prostituição, orgia com as próprias filhas. Por que vocês acham que Jó levantava de madrugada para interceder pelo filho dele? Pelo pecado dos filhos dele? Toda madrugada. Porque todo dia estava fazendo orgia ou fazendo alguma coisa na casa de uma das irmãs. O cara assiste o erro, mas não interfere no erro. Eu vou orar pelo meu filho. Cadê a palavra? É um Eli que vê os filhos levando prostituição, comendo a carne do sacrifício. Eu fiquei sabendo, meu filho, o que vocês estão fazendo não é certo. Ficou sabendo e não fez nada. Uma pessoa que é inoperante até mesmo na sua família. Não faz uma reunião familiar, que não se intromete, não intervém, não dá uma palavra, não coloca o pingo nos i. Então, você passa em frente, obrigado, filhão. Você passa, não, obrigado, pode deixar.
Você passa na rua, vê uma pessoa no botequim, vê um amigo seu, aí depois tu fica sabendo que o cara morreu. Ah, morreu, é mais um. Aí você olha, manda um celular, mataram, olha aqui, gente. Mataram o cara, olha aqui quantos tiros. E aí crente carregando telefone. Eu vou falar para você, se você é crente e tu tem no teu telefone foto de gente que tomou tiro, vai se converter que você não é crente. Eu vou repetir de novo. Vá se arrepender que você não é crente. Se tu tem no teu celular foto de gente que tomou tiro e vídeo de quem tomou tiro, e se a pessoa que manda para você já nem te vê como crente, porque ninguém manda para mim. Porque, meu irmão, um vídeo desse é a minha vergonha e a tua vergonha. Cada pessoa que morre no bairro que a gente vive, cada pessoa que mora na cidade que a gente vive, que morre, é a minha vergonha e a tua vergonha. Porque você está morrendo porque a gente não está pregando. E aí não tem coragem de espalhar a tua vergonha para os outros? Olha aqui, mataram, fotozinha. Cuidado, o próximo pode ser você. Quem está entendendo? Não baixa a cabeça não, irmão. Tu não é presidiário não, tu só tem que se arrepender. Amém? E virar crente. Crente de verdade. E olhar uma situação como essa e falar, por que eu não evangelizei ele? Caraca lá, um monte de tiro. Por que eu não evangelizei ele? Senhor, me perdoa a minha passividade. Passava por mim todo dia e eu nunca preguei para ele. Nunca chamei para uma célula, nunca preguei para ele. Me perdoa a minha passividade. Não ficar carregando o vídeo, caraca, e eu tenho, chegou primeiro para mim. Pô, chegou primeiro para tu, agente do cão, secretário do diabo. Esse é o teu nome. Secretário do diabo. Então você precisa se arrepender. Sim ou não? Quem acredita que se arrepender, dá uma salva de palmas. Isso, o restante chora e o outro bate palma. Glória a Deus. Quantos líderes tem aqui? Quantos responsáveis tem aqui? O camarada estava num barco. E aí, de repente, ele estava em alto mar, e ele começou a fazer um furo debaixo do banco dele, com a chave futucando e fazendo um furo. O camarada falou, ei rapaz, tá furando em cima do... tá furando o barco por quê? Ele falou, o problema é meu, estou furando debaixo do meu assento. Aí o cara disse, mas está todo mundo no mesmo barco. Tá o quê? Ah, nessa hora está todo mundo no mesmo barco? Eu não vou evangelizar aquele cara, não. Na hora que a polícia entra no bairro, correndo, evangelizando, dando tiro, matou, tadinho. Tomou um tiro de bala perdida. Ele veio buscar quem? Ah, veio prender o cara que você não evangelizou, que estava o dia inteiro, todo dia passando na sua cara? Ah, o teu filho foi junto. Ah, entendi. O nome disso é responsabilidade social. Você está entendendo? Um dia me perguntaram, por que filhos de crente também morrem? Porque o crente já não prega para ninguém. Se não morrer filho de crente, não acontecer nada com o filho de crente, e Deus colocar os filhos de crente tudo numa cápsula, igual o Thundercat, nada vai acontecer com ele, aí quem não vai pregar para ninguém mesmo? Então Deus permite tocar e acontecer coisa com o filho de crente, sim, para nós nos sentir dor. Deus permite que filho de crente vá para a prostituição, sim, para você aprender a chorar pelas filhas da vizinha que está na prostituição em vez de julgar ela. Deus permite que filho de crente se torne drogado, sim, para poder você começar a ver uma pessoa viciada, dependente de química, com outro olhar, não um olhar religioso, mas sentir na tua pele, na tua carne, para você ter mais responsabilidade social. Tu vai ver cada dependente químico com o mesmo olhar que tu olhou o teu filho, e tu vai chorar pelo filho dos outros, igual um dia tu chorou pelo teu. Ou nós saímos daqui hoje tocados pelo mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de começar a pregar aquilo que Jesus mandou a gente pregar e se importar com as pessoas, ou Deus permite tocar na nossa carne para poder a gente começar a sentir o que o outro sente? Tá minha família na arca aqui, deixa eu contar. Cã, Jafé,
Não tem importa para mim o que está fora da arca, está todo mundo aqui, a arca vai baixar, irmão. A arca vai baixar. Os filhos não ficam dentro da arca o tempo todo, não. Você precisa ter responsabilidade social e ter um impacto na sociedade. Quem está começando a entender? Amém? E aí Deus, tudo que acontece com Abraão, calma aí, meus filhos, Noé, meus filhos estão aqui. O filho que Abraão tanto quis, gente. Agora Deus fala, levanta de manhã e vai lá no Monte Moriá e entrega o teu filho para mim em sacrifício. E Abraão entrega. Abraão queria que Sodoma se convertesse. Mas ele não queria mais que Sodoma se convertesse do que ele obedecer a um princípio que Deus estabeleceu. Então ele só foi até aqui de oração. Mas ele insistiu. Mesmo correndo o risco de Deus se irar com ele. Ele não conhecia muito bem Deus, irmão. No Moisés não tinha nascido. A primeira pessoa que Deus se apresenta como Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, é Abraão. Aliás, ele era como se fosse Deus, um Deus pessoal, como se fosse o Deus do Amonita, o Deus de Abraão, um Deus pessoal, um Deus provinciano. Ele conhecia pouco desse Deus. Ele não sabia se esse Deus ia se irar, se esse Deus ia falar, que ousadia tu tem de me pedir 3 vezes, alguma coisa, ia cair um raio na cabeça dele. Ele se arriscou por aquela sociedade. Você sabia que Sodoma e Gomorra, segundo os rabinos, ele tinha a mesma aparência, Sodoma tinha a mesma aparência do Jardim do Éden? E isso não foi o suficiente para atrair o olhar de Abraão, mas atraiu o olhar de Ló, que preferiu as campinas verdejantes de Sodoma. Quando Sodoma pecou e Deus destruiu Sodoma, a terra se tornou o caráter do morador da terra. Deixa eu falar um negócio para você. Toda a terra tem o caráter do morador da terra. Se o povo vive em pecado, falta de estrutura, corrupção, o lugar tem pobreza, sujeira, imundície e morte. Lixo em tudo qualquer lugar. A terra tem a cara do morador da terra. Um exemplo. Se Deus salvou sua vida, regenerou a sua casa é limpinha, mas tu joga papel de bala na rua, você tem mais compromisso com a tua casa do que com a sociedade. Mas você está inserido nessa sociedade que você joga papel de bala na rua. Então Jesus não te regenerou por completo. Ele te regenerou de maneira parcial. Por isso que a tua bênção, a tua vida, teu ministério é tudo em parte. Nunca é uma completude. Estou batendo muito hoje, né? Vou aliviar daqui para cá. Tá quase acabando o culto para você ir embora com uma impressão melhor de mim. Amém? Olha assim, Deus é bom. Digo, o apóstolo está começando a ficar bom. Deus é, o bom é que Deus já é, irmão. Amém? Glória a Deus. Então, é tão tremendo que o mar morto tinha vida. Mas devido à quantidade de enxofre e de sal que caiu ali quando choveu, sal e enxofre naquela terra, salgou o mar morto. Então, ou seja, a terra se tornou o caráter daquele povo. O povo foi dizimado, mas o caráter do povo ficou impresso na terra. Você sabia que a água tem memória? Quem sabia que a água tem memória? A água tem memória, irmãos. Os estudiosos dizem que fizeram um estudo e a água tem registro de memória. A água que nós bebemos hoje já passou pelo corpo de pelo menos 4 animais. Qualquer água que você que bebe hoje, passou pelo corpo de 4 animais. Algum animal bebeu, morreu, a água ou urinou aquela água, foi para a terra, passou pelo lençol freático, você bebeu de novo, outro animal bebeu, passou pelo corpo de 4 pessoas ou de 4 seres humanos. Pelo menos, isso já comprovado cientificamente pela água, registro de memória. Você entende isso? A terra tem memória, a água tem memória. As vibrações seguram vozes, como a cera segura uma voz, como o CD, uma eletricidade segura uma voz, um disco de vinil prende a voz ali pela vibração.
Thomas Alva Edison descobriu isso e criou o disco de vinil. Tem memória, registro de memória. Agora, que memória você está deixando registrada na terra e no ambiente que você vive? É o seu caráter. É o seu caráter. Um caráter que só consome, eles deixaram o mar morto. Agora, sabe o que é tremendo, gente? Que em Israel, o mar da Galileia e o Rio Jordão não é água que brota do chão, é água que cai do céu, sabia disso? Em Israel cai neve no Monte Hermon. Monte Hermon é uma geleira, que ele conserva ali, fica conservado a geleira. E é inverno, a água, o povo bebe pouca água e acaba tomando pouco banho, porque lá é muito frio. Então, o nível a água potável fica lá em cima. Quando está muito calor, automaticamente o pessoal começa a tomar muito banho e beber muita água, desce o nível, mas em compensação a geleira começa a descongelar e passa pelo Jordão e vai nivelando o mar. A água que sustenta Israel vem do céu. Quem entende isso, irmão? A água que o pessoal bebe não vem da terra, vem do céu, da geleira. E quando ela passa pelo Jordão, se você for no Jordão ano que vem comigo, você vai ser batizado no Jordão. A água é gelada, irmão. Ela passa pelo território de Dan, aí no território de Dan, desce, passa no Jordão e ele cai no Mar Morto. Agora olha só que interessante, o Mar Morto ele já é morto por causa disso, ele só recebe, ele não dá. E cada dia o Mar Morto está morrendo, sabia disso? Que isso, pastor? O Mar Morto tinha uma expansão de terra, por exemplo, como daqui no centro de Miguel Couto. Agora ele está diminuindo, significa que a pessoa que só recebe e não dá, ela perde. Se você só retém e você não dá, você diminui em vez de você aumentar. Porque aquele que muito lhe dá, mais lhe será dado. Aquele que semeia, mais lhe será dado. E o Mar Morto está morrendo porque ele só recebe e ele não dá. Agora, o que é a graça de Deus? O que é o sinal do batismo? A água que desce do céu passa, Jesus foi batizado no Jordão, os homens batizados no Jordão. A água passa, a água corrente leva o pecado para o Mar Morto, para o lugar do esquecimento. Não é profético? Eu sempre dou essa palavra lá no Rio Jordão, eu falo assim, a água sai do céu, leva teu pecado para o Mar Morto, lugar de esquecimento. Agora, aquela água que desce do céu, que cai no Mar Morto, segundo os historiadores, e nós estivemos lá e vimos, nascemos bolanes, que estão nascendo fontes de águas potáveis do lado do Mar Morto. Ou seja, vai se cumprir a profecia de Isaías que diz que nos últimos dias o Mar Morto iria voltar a ter vida. Por quê? Porque a vida, o que vem do céu, sempre vai superar a morte, o caráter do povo, o registro de memória do mau caráter. Isso é a promessa, isso é a graça de Deus. Agora, mesmo assim, olha as promessas. Abraão insistiu. Olha o que Abraão olhou para uma cidade impenitente, uma cidade que o povo morava bem, num lugar que é parecido com o Jardim do Éden, mas não valorizavam a terra. Atraía as pessoas. Abraão foi lá e lutou com 9 reis para resgatar Ló. Abraão negou, quando as almas do rei de Sodoma disse, pode ficar com todo o ouro, só me entrega as almas. Abraão disse, eu não quero, você pode ficar com o dinheiro, mas as almas você não toca. Aquela pessoa que não negocia a alma, viu porque ele é o pai da fé? Abraão entregou uma oferta e creu contra esperança, quando Deus disse para ele que ele ia ter um filho, e ele não teve o filho, e mesmo assim ele sustentou a palavra de fé. Logo depois, Deus disse para ele, mata um cabrito, mata um boi, mata uma pomba, parte no meio. E ele faz aquele contrato ali, uma oferta de pobre, uma oferta de classe social, uma oferta de rico, porque ele seria pai da fé de todas as classes sociais. E ele entrega, ele obedece, ele sofre as consequências, ele não abre mão de ninguém. Ele corrigiu o filho dele, ele construiu no filho dele o caráter de Cristo, ao ponto de colocar a lenha nas costas do filho, sacrificar o filho, e Isaac é o único dos patriarcas que você não encontra, não vê pecado e erro nenhum nele. Embora tinha pecado, mas a Bíblia não é o único de todos os patriarcas que teve uma mulher só. Exemplo, sabe o que é isso? Um homem que interferiu no ensinamento do filho. E outra, disse para o Espírito Santo, que é Eliezer, e disse, vai lá e busca uma esposa para o meu filho, mas tem que ser uma mulher que trabalha, uma mulher de honra. E foi lá e escolheu Rebeca, que alimentou e descedentou os camelos. Um homem independente de Deus e estava se preocupando com o futuro do filho. Uma pessoa com caráter.
Não é uma pessoa que agiu de maneira imparcial, não. Uma pessoa que foi indiferente, não. Você pode ser justo como Noé. Você pode ser paciente como Jó. Mas qual o impacto social que você teve? Deus tirou as coisas dele e multiplicou para ele. E o que mudou na sociedade? Deus matou a humanidade toda e só salvou a tua família. E o que Deus fez na sociedade? Você recebeu a palavra da salvação, qual o impacto que o Evangelho teve na sociedade quando Jesus entrou na sua casa? O que mudou para o teu vizinho e teus amigos da escola? O que mudou no seu trabalho depois que você entrou lá? Que tipo de crente você é? A mensagem está dentro de você. A mensagem que salva o mundo está dentro de você e vai morrer dentro de você. Porque eu tenho vergonha, eu não sei falar direito, mas eu danço. Eu canto. Eu aquilo outro. Está igual Jó. Está igual Noé. Eu já construí a arca, eu não tenho que pregar. Eu trabalho na cantina. Eu só estou de príncipe. Eu entrego o dízimo. Tá bom. Você pode agir como Noé. Ou você pode gerar o Messias. Ou você pode gerar o Messias na sua descendência, uma promessa. Sabe por que Abraão, Deus levou ele para andar na terra? Sai do meio da tua parentela. Quero ver se você ama a tua parentela igual tu ama, igual Noé ama a dele. Porque se você não sabe, tua família aqui é só você e seus filhos. Seu filho saiu de casa, ele não é mais sua família, ele é seu parente. Família enquanto está dentro de casa. Saiu de casa, virou parente. Isso é o princípio bíblico. Quem está entendendo? Filho continua sendo, mas é parente. Não é família. Família, papai, mamãe, não é isso? Família. Saiu, parente. A sua avó não é sua família, a sua avó é seu parente. Sua filha casou, não é mais sua família, é seu parente. Sai da tua terra, do meio da tua parentela. Ele saiu. Agora, os filhos de Noé estavam todos casados, sim ou não? Estavam casados. Mas por que ele não saiu para cumprir o propósito? Ele ficou lá convivendo com os filhos lá. Embebedou e o filho dele viu a verdade dele. Deixa o teu filho muito tempo dentro da sua casa. Já criou a maturidade de sair de casa, tu deixa lá. Vai ficar te vendo namorar com a tua esposa pela porta. Vai fazendo besteira, porque já era para ter saído de casa há muito tempo. Porque já era para ter virado parente e ainda é família. Bebê da mamãe. 30 anos. O cara fez 30 anos, não casou, irmão, bota ele para fora de casa. Faz ele virar homem, amém, irmão? Ou então levanta de madrugada e faz um sacrifício. Vamos lá, gente? Vamos andar? Quantos crentes tem aqui? Abre 1 Pedro 3,15 aí. Depois nós vamos a 1 Pedro 4,6. Eu não quero que você se escandalize com o que eu vou falar aqui agora, não. Só tem crente, amém? Amém. Pelo contrário, santifiquem-se a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vocês. Mas façam isso com mansidão e temor e com boa consciência, de modo que aquilo que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque se favor da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim, na carne, mas vivificando no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. Abre no 4 agora. 6. Nós cristãos não gostamos de polêmica, então a gente só prega aquilo que não gera polêmica. Só tem crente aqui, amém?
Existe muitas passagens bíblicas, irmão. Se uma pessoa interpretar mal, ela tem base para espiritismo, como Samuel ter surgido da terra para Saul. A gente tenta defender isso de todas as formas. A gente estica de lá, estica de cá. Não, foi um holograma que o diabo colocou. Foi não sei o que lá, aquilo outro. Não era Samuel de verdade. A gente tenta justificar o fato de Moisés ter aparecido para Jesus no Monte Tabor, depois de ter morrido. A gente tenta justificar tantas coisas porque a Bíblia tem muito mais base que combate o espiritismo no sentido de alguém que morreu aparecer. Não é isso? Então existe coisa que a gente fala, vamos pular essa pregação? Vamos pregar outra? Né? Vamos mexer com isso não? Vai que alguém grava aqui, bota na internet e você está achado de herege? Então, vamos deixar isso quieto? Mas Jesus morreu e ele foi pregar para espírito aprisionado. Aqueles espíritos estavam aprisionados pela desobediência no tempo de Noé. Irmãos, escuta só. Só tem crente aqui, sim ou não? Líder, amém? Quando Deus chamou Abraão, eu estou falando, compartilhando do que algo que eu li, e depois vou botar uma parte da interpretação na Champlin, porque eu divido a culpa, né? Se você acusar a Champlin, irmão, é um dos maiores enciclopédias cristãs do Brasil e do mundo, né? Então joguei metade para ela para poder não ser herege sozinho. Agora você imagina comigo. Quando Deus chamou Abraão e disse ler-lerá, a palavra ler-lerá é bidirecional, ou bidimensional ou bidirecional. Tem o sentido de entra para dentro, saia para fora. Deus não é redundante, ler-lerá significa isso, saia para fora e entra para dentro. É como se ele estivesse olhando para dentro dele para conseguir enxergar o que Deus tem para ele. Você está entendendo? É a promessa que está nele, para ele sair do meio da parentela, que a promessa estava nele, não que estava ao redor. Deus estava querendo levar ele para o lugar. Então Deus leva ele para uma terra que ele não iria herdar. A Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança e foi peregrino na terra da promessa. Quem já leu essa passagem? Ele foi peregrino. Qual o sentido de Deus fazer Abraão andar na terra da promessa 400 ou 500 anos? A descendência dele ia ficar preso 430 anos. Então, até nascer Isaac, Jacó e tudo mais, demora mais 500 anos, 600 anos. Por que Deus faz um homem andar na terra da promessa 600 anos antes da sua descendência tomar posse? Para a terra ter registro de memória do caráter de Abraão. Isso aí tem lógica, não é heresia não, tá? O que eu vou falar agora, a bomba é agora. E também não é heresia, está na Bíblia. A gente talvez não sabe explicar, mas está lá, amém, irmãos? A gente não gosta de pregar. Pula essa parte, pula aqui, essa aqui eu não quero pregar não. Só tem líderes aqui. Jesus, quando morre na cruz, ele vai em 3 dimensões, ele é tridimensional. Abraão, que é o pai da fé, ele foi bidimensional. Ele teve que olhar o físico e o espiritual. Mas Jesus, ele vai em 3 dimensões: céu, terra e inferno, tridimensional. E ali, eu não sei como, e aí que entra a questão da explicação, o fato que a gente não sabe explicar, a gente não prega. E aí fica uma interpretação para cada um aqui, de líderes. Não sei como, mas quando Jesus morreu ali, abriu um portal diferenciado, de 3 dimensões, operando. E Jesus, ele não vai para o céu, ele morre, ele não fica no purgatório, porque ele é Deus, não existe purgatório. Ele está no céu, ele não está na terra, ele não está no paraíso, ele vai no inferno. A Bíblia deixa bem claro, ele vai lá pregar para espíritos aprisionados. Não é isso que está escrito? Tem alguma coisa errada ali? E aí continua dizendo, quem eram esses espíritos aprisionados? Homens desobedientes do dilúvio, que morreram sem saber porque estavam morrendo, porque não ouviram o que era para ter ouvido. Jesus teve que descer para pregar para esses espíritos. Mas a Bíblia diz que uma vez, depois da morte, vem o juízo. Essa é o que eu acredito, tá, irmãos? Antes que alguém me chame de herege. É o que eu acredito. O homem morreu, ele não tem como se arrepender mais depois que morre. Mas se Jesus abriu um portão tridimensional para salvar depois de ter morrido, isso é com ele, irmão. Ele é Deus, ele pode todas as coisas. Por quê? Por uma justiça, por ter condenado todo mundo sem ter a oportunidade de ser pregado a pregar a verdade para eles?
E que você me explica que quando Jesus ressuscitou, muitos dos santos que tinham morrido há anos, ressuscitaram e entraram na cidade e foram reconhecidos pelos seus parentes. Foi um portão tridimensional. No céu, houve pessoas ressuscitando na terra e libertação até mesmo no inferno. Hoje ainda existe? Não. A verdade está sendo pregada. E Deus nunca mais acabou com a humanidade. Mas aqueles espíritos aprisionados lá, que morreram quando não era para morrer, morreram fora do tempo. A terra toda, será que só tinha Noé de justo? Ou Deus que não quis construir 50 arcas? Isso é uma base que eu estou estabelecendo? Não. Não. Eu estou estabelecendo aqui um novo conceito de que Jesus foi lá e pregou para uma pessoa que estava morrendo? Não. Mas se foi isso, eu vou dar uma oportunidade para ele. Se Deus trouxe juízo para eles, sem eles ter ouvido a palavra da pregação, a graça agora vai redimir eles por não ter ouvido a palavra e não ter tido o direito de ter se arrependido. Qual é o motivo de Jesus ir lá pregar para espíritos aprisionados? Então não tem agora o teu parente morrer e tu ir lá acender uma vela que ele morreu, já era, amado. Mas aqui quando Jesus morreu, irmão, foi um mistério muito grande. Portais se abriram, e existem portais que se abrem na nossa vida que nunca mais esse portal vai se abrir, irmão. Olha o que diz no 4, bota lá. 4:6. Pois para esse fim o evangelho foi pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam em espírito segundo Deus. Quem já leu essa passagem e nunca entendeu, falou assim, o evangelho foi pregado também a mortos? Eu nunca vi pastor abrindo a Bíblia, irmãos, a palavra hoje é, vamos pregar por mortos. Ah, meu Deus do céu. Quer ficar conhecido no Brasil todo? Bota isso na internet. Tu vai ficar conhecido. Caio Fábio vai ser o top, vai ser a unha, ele não vai ser tua unha. Discando na rede social. Mas tu já viu algum pastor abrindo? Vamos lá, irmão, o título da mensagem é hoje, vamos pregar os mortos. Mas a Bíblia diz que o evangelho foi pregado para quem? É Jesus refazendo uma rota que homens não tiveram capacidade de fazer. É Jesus construindo ali, no Calvário, amém? Está entendendo? Não vai que ele vai fazer amanhã de novo, não vai nessa esperança ou que ele veio. Mas ali, no Calvário, foi um mistério incompreensível, irmão. É o mistério da cruz. Ali, a cruz foi tão tremendo, pastor, que os demônios ficaram confundidos. Sabia disso? O espírito da confusão olhou para o espírito do medo. O espírito do medo disse. O espírito da confusão disse, o que aconteceu, rei? O que está acontecendo? O espírito do medo disse, não sei, cara. Eu estou com medo. O espírito do medo disse, estou com medo. E o espírito da confusão disse, cara, eu estou confuso. Isso aqui está muito doido. E aí quando a gente lê aqui, esse texto, até a gente fica confuso. Não vou pregar sobre isso, não. Mas que há uma restauração ali, há. Vou pregar para espíritos aprisionados. É por isso que o evangelho foi pregado também. Na tua Bíblia está isso? Sim ou não? Se a tua Bíblia não está, irmão, então não é verdade isso aí. Irmãos, se você não entende, não significa que não seja verdade. Se a tua religião é maior do que a graça e a misericórdia de Deus, você nunca vai compreender. Você vai pular essa página e vai querer pregar outra. Pois para este fim o evangelho foi pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam em espírito segundo Deus. Até quando Jesus, ele não vai fazer mais isso, mas até quando Jesus vai ter que desfazer coisas que nós não fizemos, ou fazer coisas que ele nos colocou para fazer. E aí nós oramos, né? Senhor, vai lá no hospital. Senhor, vai nos presídios agora nessa noite. Jesus está assim olhando para tu. Calma aí, cara. Mas isso foi eu que mandei você fazer. Agora tu está mandando eu ir? A minha oração. Senhor, vai agora, Senhor. Vai, Senhor, nos presídios. Vá, Senhor, nos hospitais. Vá agora, Senhor, naqueles que necessitam da tua palavra. E Jesus está assim.
Está trocando, né? Agora tu que manda em mim. Eu mandei você ir, vá no presídio, vá no hospital, vá, agora tu vai mandar eu ir. Eu estou na minha tevá, Senhor, eu estou dentro de casa, meus filhos estão dormindo, tudo crentezinho, olha só que tem cara de pastorzinho, olha isso aqui tem cara, fala tem língua, 4 anos de idade, tudo salvo. Então não me importo com as pessoas não, vai lá, Senhor, no hospital, faz o que eu não faço, muda a oração, irmão, muda a oração. Sabe quantos espíritos estão aprisionados todos os dias? E esses não vai ter libertação não. O mistério da cruz passou, um portal se abriu, irmão. Houve terremoto até onde lugar que nunca teve. A responsabilidade agora está em cada um de nós que somos igreja. Se coloca de pé.